Senhor Deus, nós queremos ouvir Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Que o Teu Espírito Santo revele ao coração dos irmãos a Tua perfeita e santa vontade. Que seja repreendido todo espírito de engano, em nome de Jesus. Veja bem, igreja, nós precisamos entender, é o que eu estava falando com o irmão hoje cedo, com a irmã. Queria saber qual o pecado de morte, qual que não era o pecado de morte. E eu expliquei para ela que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos que entender que nós temos que buscar uma vida de santificação. Santificação. Então se eu viver no pecado, se eu viver me contaminando do pecado, eu não estou em santificação, então eu não verei Deus, ponto final. Correto? Estava conversando agora com a pastora Célia, ela falando, só quem vai estar na presença do Senhor é que vai ser levado para a presença do Senhor no arrebatamento. Então nós temos que abrir os nossos olhos, não nos contaminarmos com esse mundo. Se você ler Tito 1,14, ele vai falar, tome cuidado com as fábulas. Se você ler 1 Timóteo 4,7, ele vai falar, não se envolva com fábulas. Se você ler 2 Timóteo 4,4, você vai ouvir, não se envolva com fábulas. E tem outros textos na palavra de Deus que fala para a gente não se misturar com a cultura deste mundo, deste século, né? A Bíblia fala que nós não devemos viver baseados. Nós lendo a Bíblia, nós vamos ver que os costumes, as coisas desse mundo nos afastam de Deus. Entendeu? Chega final de ano aquela conversa louca sobre 25 de dezembro, Jesus nasceu, essa data foi designada por quem? Roma, junto com Constantino, naquela época. Quiseram criar um calendário e com isso trouxeram a data do nascimento de Jesus, que vem de uma festividade lá pagã, de adoração ao Deus Sol, e trouxeram isso para dentro do cristianismo, né? Então, para quê? Para que nós adorássemos o nascimento de Jesus numa data destinada à adoração pagã. Foi isso. E se você entender que, primeiro, quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Ele é o pai da mentira. Se Jesus não nasceu em dezembro, a Bíblia não manda em lugar nenhum dela, meu irmão, em lugar nenhum da Bíblia manda nós comemorarmos o nascimento de Cristo. Eu vi um pastor famoso da televisão falar assim, mas isso é uma palhaçada, porque os anjos, quando Jesus nasceu, cantaram e tal, aquela coisa toda. Meu irmão, isso não tem nada a ver com a comemoração de nascimento de Jesus, de Natal. De todo ano você está fazendo isso. Tanto é que você não vê na Bíblia, no ano seguinte, com o aniversário de um ano de Jesus, isso, 2, 3, 4, 5, 6, você não vê isso. Você não vê o próprio Cristo institucionalizando isso. Você não vê a Bíblia em nenhum lugar mandando fazer isso, né? O Natal é uma festa, ela é centralizada, sabe, primeiro uma questão espiritual pagã, segundo, uma questão comercial de mamon, né? Muita bebida, muita comida e muito comércio, não é? Os shoppings, as lojas se bamburram, as pessoas se enchem de dívidas por causa disso, né? Virou um culto o quê? Comercial, né? Um culto comercial, um culto a mamon, um culto ao consumismo, certo? É um culto a falsos deuses babilônicos. É por isso que é pecado, né? É por isso que é pecado, porque ela foi feita em cima de deuses babilônicos. Essa festa ela não glorifica Jesus, tá? Foi inventada pela Igreja Católica, que celebra o Natal diante dos ídolos de estátuas. Jesus é contra a idolatria. Papai Noel é um cara chamado Nicolau, um santo canonizado. Ou seja, quando você coloca aquelas imagens de Papai Noel, aquilo é fábula e aquilo também é adoração a uma imagem, a um morto. Uma coisa que eu queria enfatizar, existem 3 atributos que Deus não, só tem Deus, só Deus que tem esses 3 atributos, só o Senhor Todo-Poderoso. Primeiro, Ele é onipresente, onisciente e onipotente.
A figura do Papai Noel tenta roubar esses atributos de Deus, porque um cara que consegue estar em todo lugar do mundo no dia 25, ele é onipresente. Um cara que sabe o que toda criança quer é onisciente. E um cara que tem poder para comprar presentes e estar nos lugares ao mesmo tempo é onipotente. Então são atributos que são atribuídos a Noel, porém são atributos que só Deus tem. Ninguém mais tem esse atributo. Ah, mas pastor, isso é só uma historinha, é só uma fábula. Se é só uma fábula, vai ler Tito, 1 e 2 Timóteo, que Deus condena fábulas. Se você pratica e cultua fábulas, você está em pecado, né? Tem todos os adereços do Natal, tá? É tudo mitológico. A árvore de Natal é um ponto de contato com os demônios, tá? O ocultismo está no ocultismo oriental, certo? Tem ali a questão de Nimrod, de Semíramis, mulher de Nimrod, que Nimrod aparecia embaixo da árvore de Natal. De acordo com a enciclopédia Barça, a árvore de Natal é de origem germânica, dando um tempo datado do tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir o sacrifício do carvalho de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino, né? Agora, se você for lá em Jeremias 10, 3, 4, você vai ler 1 Reis 14, 22, 23, você vai ler que isso tudo tem vários textos bíblicos que condenam tudo isso. Por que nós vamos praticar isso? Uma coisa destinada a quê? A adoração a ídolos, né? O Natal não tem nenhum significado profético, né? O nosso negócio não é apontar para a primeira vinda de Jesus na Terra, mas o nosso negócio é apontar para a segunda vinda de Jesus na Terra. E uma coisa que eu sempre falo, e eu estava conversando com o pastor agora há pouco, eu ministrei isso na igreja na igreja que ele é líder, e ele falou: essa palavra não saiu do meu ouvido, pastor, desde aquele dia que o senhor ministrou. Eu falei para ele o seguinte, na igreja, eu falei: alguma mulher que teve parto normal, algumas levantaram a mão. Eu falei assim: quando você tem um parto normal, quem é que sangra? A mulher sangra? Aí elas levantaram a mão, sangra, há rompimento e tal. Eu falei: se a mulher for virgem, ou seja, uma mulher que tem um órgão genital íntegro ainda, aí é pior ainda, vai sangrar, vai ter fissuras, vai ter dilaceração e vai sangrar. Eu falei: ok. Agora, qual o sangue que foi derramado na manjedoura, lá naquele estábulo? Qual foi o sangue? Foi o de Jesus ou foi o de Maria? Aí responderam: foi o de Maria. Eu falei: qual o sangue que nos liberta, que nós fomos comprados, que nos livrou da morte e do inferno? O sangue de Cristo. Então não tem que comemorar e nem apontar nada para o sangue de Maria, eu tenho que apontar para o sangue de Cristo. É por isso que o diabo quer que você olhe para a manjedoura e não olhe para a cruz, certo? O diabo quer que você olhe para a manjedoura, nunca olhe para a cruz. Que você olhe para onde o diabo não foi vencido, né? Mas para onde ele não foi vencido, ao invés de olhar para onde? Para a cruz, onde ele foi vencido. O sangue vertido na cruz é o que te lavou, que te comprou. O sangue vertido lá naquele estábulo é o de Maria, não te lavou e não te comprou. Entendeu? Vocês perceberam alguma coisa que está por trás de tudo isso? Correto? E toda essa influência pagã tem que ser expulsa do nosso meio, certo? Deixa eu ver o que a gente pode falar sobre isso. Olha só, a origem, o Natal é a principal tradição do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias, instruções bíblicas sobre o nome Babilônia. Seu início tem a origem na antiga Babilônia de Nimrod, certo? Então, data posterior ao dilúvio, tá? Posteriormente ao dilúvio, isso aí, essa idolatria, essa coisa do Natal. Nimrod era neto de Cão, filho de Noé, não é? Foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje domina o mundo. O sistema de competição organizado, de império de governo pelo homem, baseado no sistema econômico de competição e de lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, certo? A Babilônia primitiva e a antiga Nínive,
e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebelou. Rebelde, tá? Rebelde. Ok? Então vamos lá. Ele é rebelde. Nimrod era então perverso, que se casou com sua mãe, cujo nome era Semíramis. Depois de sua morte prematura, sua mãe e esposa propagou a doutrina maligna, certo? De sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia, de um pedaço de árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod. Isso aí é o que conta a história. Todo ano, no dia do seu aniversário de nascimento, ela alegava que Nimrod estava na árvore, visitava a árvore, sempre viva, e deixava presentes nela. No dia do seu aniversário, Nimrod, o dia do aniversário era 25 de dezembro. Então vocês estão vendo de onde vem isso? Vem de toda uma cultura pagã babilônica, certo? Semíramis converteu-se à rainha do céu, dos babilônicos. E Nimrod, sobre vários nomes, converteu-se ao divino filho do céu. Por geração nesse culto idólatra, né? É um culto idólatra. E Nimrod passou a ser o quê? Um falso Messias, filho de Baal, Deus Sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, isso é Semíramis e Nimrod, redivivo, transformou-se em objeto principal de adoração. Essa veneração da virgem e o menino espalhou-se pelo mundo afora. O presépio é uma continuação do mesmo em nossos dias. Tá? Mesma coisa em nossos dias. É uma continuação. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado mesmo. Aí muda o nome de personagens e tal, aquela coisa toda. No Egito chamava-se Ísis e Osíris. Na Ásia, Cibele e Deós. Na Roma pagã, Fortuna e Júpiter. Até mesmo na Grécia, China, Japão, Tibete, encontra-se equivalente de Madonna, minha dona, minha senhora. Entendeu? Então, isso está espalhado pelo mundo todo em nomes diferentes. Tá? Esse negócio de velas acendidas significa o renascer, o ritual de um culto ao Deus Sol. A guirlanda, aquela guirlanda que o pessoal põe na porta, são símbolos de celebração memorial aos deuses. Significa um adorno de chamamento, de legalidade de entrada de deuses. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlandas, ou que tenha recebido guirlandas no seu nascimento. Por quê? Porque Israel já era sabido que fazia parte de um ritual pagão. Lá em Israel já sabia disso. Presépio, os seus endereços estão relacionados diretamente com os rituais do Deus Sol. É um altar de incentivo à idolatria. É isso. A palavra de Deus nos manda fugir de quê? Da idolatria. Coríntios, pode pegar em 1 Coríntios 10, 14 e 15, Gálatas 5, 19 e 21. Papai Noel é um ídolo, um santo católico chamado Nicolau, já falei isso, venerado pelos gregos, latinos, né, em dezembro, sendo que sua figura é um gnomo bochechudo e de barba branca. O gnomo, de acordo com o dicionário Aurélio, é um demônio da floresta. Troca de presentes na mitologia significa eternizar um pacto com os deuses. Ceia de Natal, um convite à glutonaria. Festas pagãs do Deus Sol, banquete que era servido à meia-noite. Quer saber mais? Vamos lá. Então, o que acontece? Essa questão de gnomos, nós já falamos, demônios, né? Esses pequenos ser
que se assemelham a divindades pastorais, né? Os gnomos teosóficos, cujo mister guardar, amar as árvores e tal. Isso tudo você vê Xuxa propagando isso, esse pessoal de mídia, né? O Natal, a palavra Natal vem do latim, que significa nascimento. Os cristãos primitivos não tinham interesse de comemorar o Natal. Logo na metade do século III depois de Cristo, Hipólito, bispo de Roma, escolheu a data de 2 de janeiro para comemorar o nascimento de Jesus. Outros cristãos escolheram outras datas. Em 325 e 354 depois de Cristo, fica acertado a data de 25 de dezembro. Tá? Uma comemoração universal. Olhando para a palavra de Deus, não existe nenhum registro específico para o nascimento de Jesus. Tá? Não existe nenhum registro específico para o nascimento de Jesus. O que conhecemos sobre esse dia é que houve grande júbilo no céu e na terra, marcados por um exército de anjos, presente em quê? Em uma alegria incomparável de Deus, Criador do universo. Mas isso não nos dá base para comemorarmos nada, né? Tem um pastor famoso na televisão que diz que já que teve festa no céu, podemos fazer aqui. Por mais que esta data não seja a verdadeira data do nascimento de Cristo, isso seria um argumento legalista demais para nós comemorarmos. Será que você nunca viu que ninguém nasce em um dia a ser registrado no outro? Não é verdade? Se você nasceu num dia, é naquele dia, acabou. Você não pode ir lá no cartório e nascer num dia e querer registrar em outro dia. Acontecem enganos, né? Então, quando nós olhamos o que era comemorado nesse dia e o que foi esquecido, isso demonstra a soberania de Cristo em todos os aspectos. O Império Romano, nesse dia 25 de dezembro, comemorava o festival de Natal do Sol Invicto. Olha só, foi esquecido por causa disso a soberania de Cristo. Por quê? Porque em 25 de dezembro, o que era? Era comemorado o Natal do Sol Invicto. Este festival era comemorado pelos adoradores do Sol Invicto. Estes adoradores eram o quê? Identificados como Mitra. O mitraísmo era um culto semelhante ao cristianismo. Tá? O mitraísmo era um culto semelhante ao cristianismo. Quando o dia 25 de dezembro foi cogitado para o nascimento de Cristo, os cristãos entrou o quê? O cristianismo entrou o quê? Em conflito com o mitranismo. Mas quem venceu foi Jesus Cristo. Nesse dia o cristianismo ofuscou o festival pagão. O profeta Malaquias profetiza no capítulo 4, verso 2: Mas vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis, e saltareis como bezerro da estrebaria. O sol da justiça nasceu, e o costume pagão foi esquecido. Né? Qual é o sol da justiça? Jesus, né? Ao longo dos anos, até hoje, Cristo é honrado pelo seu nascimento. Cristo é honrado. Não é esse Natal que está aí. Cristo tem que ser honrado pelo seu nascimento. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o sol da justiça. Não adoração ao Deus Sol. Né? Então, esse acontecimento de Natal, isso tudo foi tirado do paganismo e trazido para dentro do cristianismo, para agradar a gregos e a troianos. Isso ficou tão enraizado que hoje é tão difícil, né? Isso hoje tirar é tão difícil das pessoas, que como eu falei no começo, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, mas nós não podemos usar essa data para evangelismo? Falei: meu irmão, se o dia 25 de dezembro cai num domingo, que na sua igreja você tem um culto normal, como tem todo domingo. Mas se cair na sexta-feira, se na igreja não tiver culto na sexta-feira, não tem culto. Para que eu vou fazer um culto de dia 25 de Natal?
para agradar as pessoas, porque nós precisamos agradar as filhinhas, as mulheres, os homens, com cantata, com coral. Nós precisamos agradar as pessoas, nós precisamos viver contemporaneizado com este mundo. Então tá bom, então vamos ser honestos. Já que nós vamos nos contemporaneizar, então que festejamos todas as festas pagãs. Então você vai ter que ter o culto do dia 20. Eu concordo com o culto do dia 25 de dezembro, o culto natalino, com cantata de Natal, com árvore de Natal na igreja, com guirlanda, com todos os enfeites. Eu concordo. Desde que no dia 12 de outubro você comemore a Aparecida na igreja evangélica. No dia de Iemanjá você comemore a Iemanjá na igreja evangélica. Coloque tudo azul, coloque a imagem de Iemanjá, pegue a igreja e saia em carreata para a praia e faça oferendas a Iemanjá. No dia de São Jorge, faça a comemoração do dia de São Jorge. No dia de Ogum, faça a comemoração no dia desse orixá Ogum, Oxum, Oxalá, entendeu? No dia dessas entidades, você também comemore. Se você pode comemorar uma entidade chamada Deus Sol, culto ao Deus Sol, culto a Baal, você tem que comemorar culto a Aparecida, culto a Penha, culto a Fátima, culto a Oxum, culto a Ogum, culto a Iemanjá, culto a Astarote. Você tem que comemorar. Por que você vai dar só privilégio para um tipo de entidade e não para os outros? Então, se a igreja topar comemorar tudo isso, aí tudo bem, comemore o Natal. Porque não há diferença, meu irmão, em você levar um Papai Noel para dentro da tua casa, levar uma imagem de Iemanjá, de Aparecida, de Ogum, de Oxum, de Oxóssi. Não adianta, não tem diferença. Certo? Então, mas isso aqui que a minha irmã está falando aqui, ó. Olha só. Anda bem, deixa eu ver aqui. Depois coloca essa palavra no Face, sabe? Na escola bíblica essa parte tem causado muita divisão, muitas dúvidas. Meu irmão, nós temos que pregar o evangelho do reino. Nós não podemos participar dessas coisas mundanas. Jesus está voltando e não me venha você achando que Jesus é um Jesus que pondera. Você sabe da verdade. Jesus é um Jesus que vai te vendo lá rendendo um culto a Baal, ao Deus Sol, e fala: não, filhinho, vem, vou te levar para junto de mim. Porque se Deus for um Deus que olha você adorando a uma entidade, então se ele ora o cara na esquina prestando um sacrifício a uma entidade, ele tem que levar junto. Por que o Senhor vai levar você, vai arrebatar a igreja dele e você está prestando um culto a uma entidade, a uma imagem, a um Deus chamado Sol? Por que ele não vai levar o cara lá no candomblé prestando um culto a Iemanjá? Se Jesus vier no dia 25, todo mundo estiver comemorando o Natal, trocando presentes, festinha de Papai Noel, isso, aquilo, outro, ele leva a igreja dele que está comemorando o Natal, ele tem que levar, se ele vier no dia de Iemanjá, ele tem que levar os espíritas que estão comemorando o dia de Iemanjá também. Por que não? Por que nós somos diferentes? Se Deus não faz acepção de pessoas, irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Então, se ele vai levar um convertido, um que se diz crente, cultuando a Baal, ele tem que levar um outro que está cultuando a outra entidade. Poxa, pastor, mas é muito pesado. O que nós vamos fazer com esse costume, com os irmãos da igreja, com os enfeites de Natal? Faça que nenhum amigo meu falou. Né? Uma irmã está falando assim: meu filho está assim maluco para que eu coloque aquelas luzes piscando em casa. Eu não vejo nenhum mal nisso. Veja bem, você não vê nenhum mal nisso? Então concorda. Então você faz o seguinte: no dia de Iemanjá também você coloca umas flores em casa em homenagem a Iemanjá. Você tem coragem? Se o seu filho falar: ah, mamãe, olha, o pessoal está indo lá no lago, em Brasília, no lago, jogar flor para Iemanjá. Eu quero que a senhora coloque uma flor de Iemanjá aqui na janela de casa, assim, uma florzinha, uma rosa. Você coloca um barquinho daquele que lhe oferecem a Iemanjá? Hein? Você colocaria, sim ou não? Pergunta que eu deixo para você responder: sim ou não? Você colocaria um barquinho bonitinho com oferendas para Iemanjá? Porque se você colocar a luz, ceder para o teu filho colocar as luzes de Natal, é melhor você pegar o seu filho e explicar: filho, o Natal não pertence ao Senhor Jesus. Isso é uma festa demoníaca, é uma festa pagã. Mamãe não vai te dar presente, mamãe não concorda com isso, e nós como servos de Deus não concordamos. Você já mata na raiz, porque senão seu filho vai crescer, irmã, como essa pessoa, um homem sábio, um homem culto, um homem formado,
Um homem de igreja, da igreja há muitos anos, que não acha nenhum problema nisso. A mente fica cauterizada. Então corte isso logo do teu filho, ensine o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer jamais se desvie dele, porque se você não cortar agora, isso vai ficar tão enraizado no seu filho, que quando ele tiver adulto, ele vai ter esse mesmo conflito que você tem, o mesmo conflito que eu tive, o mesmo conflito que um monte de gente tem. Aí vai comemorar essa Páscoa pagã de Astarote, vai comemorar a festa junina dentro da igreja, chamada Gospelina, vai adorar demônios dentro da igreja. O que está acontecendo isso é culto a demônios dentro da igreja evangélica. Mas se a gente não cortar isso logo dos nossos filhos, se a gente não dar um basta nisso, nós estaremos criando uma geração de adoradores a Baal, adoradores a demônios dentro da igreja. Aí vem a cultura. Pô, se eu posso cultuar o Natal, eu posso também namorar, eu posso ter relação sexual antes do casamento, eu posso participar de Halloween. Quantas igrejas participando de Halloween, uma festa satânica, pastores aprovando participar de Halloween, pastores decorando casa com abóboras, a igreja com abóbora. Uma irmã lá nos Estados Unidos falou, cheguei na minha igreja, tinha 2 abóboras no altar. Por quê? Porque isso está tão enraizado que as pessoas não conseguem enxergar a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Preste bem atenção. Irmã, você é uma mulher de Deus, te conheço, você é fogo puro. Entenda uma coisa. Isso se trata de renúncia. Preste bem atenção. Ou está me ouvindo? Isso se trata de renúncia. Minha irmã, meu irmão, se você não renunciar às coisas desse mundo, você não é digna do Senhor. Porque o Senhor abriu mão do seu trono, do seu reino, da sua glória por amor a você e a mim. E se você não seguir o exemplo de Jesus, abrir mão, renunciar às coisas do mundo por amor a Ele, você não é digno dEle, eu não sou digno dEle. E se você não renunciar às paixões desse mundo, os cultos desse mundo, aos demônios, as tradições desse mundo, você não anda mais uma milha com Jesus. É por isso que nós estamos vendo, irmãos, níveis de fé, níveis de revelação, níveis de intimidade com o Senhor. Está me ouvindo, irmã? Níveis de intimidade com o Senhor. Tem gente que tem um nível maior de intimidade com o Senhor. Por quê? Ele é melhor do que eu? Não. Deus ama mais ele do que eu? Não. Porque ele renuncia mais do que eu. Ele renuncia televisão, porcaria em televisão. Ele renuncia tempo de diversão, de prazeres da carne. Ele renuncia isso por Cristo. Ele renuncia festas mundanas, prazeres mundanos. Ele renuncia isso por Cristo. Então, ele renunciou mais. Ele anda mais uma milha com o Senhor do que a mim. Pode ter certeza absoluta, as pessoas que menos renunciam as coisas do mundo são as mais carnais dentro da igreja. Estou certo ou estou errado? Tem algum pastor me ouvindo? Tem algum pastor me ouvindo que lidera a igreja? Pode me confirmar? As pessoas que menos renunciam às paixões do mundo são as mais carnais na igreja. E uma igreja carnal não herda do reino, porque lá em Coríntios diz assim, carne nem sangue herda do reino de Deus. Se eu for um crente carnal, eu não herdo do reino. Se eu não herdo do reino, eu não tenho salvação. Eu estar na igreja não significa estar no reino. Eu levantar a mão e lá na frente dizer que sou crente, não significa que eu entro no reino. Vocês entenderam? Não dá para entrar no reino sem renunciar às paixões da carne. Não dá para entrar no reino sem dizer não para as coisas desse mundo. Aquele que ama esse mundo vai morrer, porque aquele que não morrer neste mundo não nascerá no outro. Ou seja, o Senhor não está dizendo para você cometer suicídio, Ele está dizendo, se você não morrer para as coisas desse mundo, Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não entra no reino, tem que nascer de novo, cara. Tem que nascer de novo. Quebra toda essa estrutura que você vive. Quebra todos esses ensinamentos mundanos que você tem. Quebra tudo isso, rejeita tudo isso. Nasça de novo em Cristo Jesus. Quer ver? Olha só, preste bem atenção no que eu vou ler para você aqui. Olha só, Romanos 6. Que diremos, pois? Ah, sim, aí vai vir aquela conversa sacal. Pastor, mas nós vivemos na era da graça. O senhor está no tempo da lei. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Que diremos, pois? Permaneceremos festejando esse Natal pagã, essas festas mundanas dentro da igreja, porque estamos na época da graça, para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum!
nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, nós não estamos vendo que é pecado adorar demônios, adorar entidades, adorar festas pagãs? Como nós viveremos ainda nele? Romanos 6,3. Ora, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você não sabe disso? De sorte que fomos sepultados com ele para o batismo, pelo batismo, na morte. Então, na morte de Cristo, irmãos, nós fomos sepultados com ele. Fomos sepultados com eles, com Cristo. Batizado em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos o quê? Sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Ou seja, você quer ser ressuscitado? Você morreu para o pecado. Se você foi batizado na morte de Cristo, você morreu para o pecado. Se você morreu para o pecado, você morreu para o mundo. Se você morreu para o mundo, você vai ser ressuscitado com Cristo. Agora, meu amigo, não vem dizer que se você está vivo, está preso nas coisas do mundo, você vai ser ressuscitado com Cristo, não. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Meu irmão, você era um adorador de Baal, você era um adorador das coisas desse mundo, você era um praticante das coisas desse mundo, mas isso é o velho homem que morreu, que foi crucificado com ele, é o corpo seu que foi crucificado com ele, tá? Foi crucificado com ele. Esse corpo tem que ser desfeito para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Romanos 6,7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então veja bem, se você está morto para esse mundo, você está justificado do pecado. Se você está vivo para esse mundo, você não está justificado do pecado. A justificativa de Cristo, a justificação de Cristo não vale para mim ou para você que estamos vivos para esse mundo. Você viu o que ele diz aqui, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Ora, se, tem uma condicional, se já morremos com Cristo, com ele viveremos. Agora, se eu digo que morri com Cristo, mas continuo na prática das coisas do mundo, das paixões do mundo, eu não morri com Cristo. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte mais não tem domínio sobre ele. Porquanto, a ter morrido de uma vez, morreu para pecado. Mas quando vivemos, quando viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para que obedecerdes à sua concupiscência. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e aos vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quer ver uma das coisas, a irmã que está falando da luzinha de Natal? Você pega os membros do seu filho que você consagrou, Senhor, as mãozinhas, as perninhas, faz ele subir numa escada e começar a ser instrumento de pecado, enfeitar uma casa com culto a Baal. Você pega os seus membros, suas mãos, suas pernas, você vai lá numa loja, compra uma árvore de Natal, um carvalho de adoração de Odin, de Semíramis, e você vem, coloca na sua casa e pega os membros do seu filhinho, tadinho, inocente, lindo, e começa a fazer o membro dele ser membros do pecado. Está levando o seu filho à perdição. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado, sendo instrumento de iniquidade, mas apresentei vossos membros como vivos dentre os mortos, e os vossos membros, apresentei-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. A graça não pode ser desculpa para nós andarmos na vida pecaminosa. De modo nenhum. Certo? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedece? Ou para o pecado, para a morte, ou para a obediência, para a justiça. Meu irmão, se você está obedecendo esse mundo, essa maturidade está este assunto de Natal? Sim, está aqui no assunto de Natal. Estou continuando falando sobre o Natal.
Só você linkar as coisas aqui, você vai ver sobre o Natal. Você apresentar seu corpo, adoração a um ídolo. É isso que está caindo aqui. Nós não somos nascidos de novo. Olha só, não sabeis que vós que nos apresentais servos... se você se apresenta a um servo, preste bem atenção. A quem você serve, ele te domina. Se você não consegue se libertar de um culto de Natal, de uma adoração a Natal, é o Natal que te domina. A quem é destinado o Natal? A Baal, então é Baal que te domina, poxa. Está bem claro, peça a revelação de Deus. Não sabeis vós que quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Certo? Então, é isso que nós temos que entender. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregues. E, olha só, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois quem assim como Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonheis, porque o fim delas é a morte, irmão. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, você está vendo? Você está vendo? Nossos corpos têm que ser consagrados ao Senhor, os nossos membros têm que ser consagrados ao Senhor. Não podemos mais viver na prática do pecado. Se nós fomos mortos com Cristo, vamos nascer com Cristo. Se o corpo do pecado foi crucificado, foi morto, não tem mais participação nas coisas desse mundo, do pecado desse mundo. É por isso que um discípulo de Jesus não fica curtindo música desse mundo. É por isso que um discípulo de Jesus não vive na prática desse mundo, na adoração a Baal, na adoração a Mamon, na angústia por carro, meu irmão. Você vai para a glória de Deus sem esse anel bonito, sem esse relógio Rolex, sem esse carro importado, sem esse apartamento lindo, sem essa casa linda, sem essas roupas de marca, sem Lacoste, sem Pool, sem tênis da Nike. Você vai para o céu limpinho, com o corpo glorificado. Você não vai com essas quinquilharias todas. E por que então que você dá tanta importância a isso? Você não vai para o céu enfeitadinho de Papai Noel, com guirlanda. Você não vai para o céu com ceia de Páscoa, com panetone, com essas bobajadas todas. Por quê? Porque você vai com um corpo glorificado para o céu. No céu não entra nada disso. No céu entra um corpo glorificado da noiva santa de Jesus, e não cabe no céu noiva manchada. Será que deu para entender agora, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, que tudo isso é prática da carne mundana? Ou ainda precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Precisamos de ler mais algum texto bíblico? Você precisa entender que Natal é fábula, que essa Páscoa de coelhinho é fábula. Você precisa entender que as festas juninas são fábulas. Você precisa entender isso, mas preciso falar mais o quê? Você precisa entender que a grande parte dos desenhos que os seus filhos assistem são fábulas. Você precisa entender que Harry Potter, que Senhor dos Anéis, que tudo isso é fábula, é tudo satanismo. Você precisa entender que filmes de terror, lobisomens, isso são coisas do inferno. Você precisa entender que novela é toda uma prática satânica que estimula as pessoas ao adultério, à prostituição. Você precisa entender que pornografia é do inferno, é do diabo, que sites pornográficos, revistas pornográficas, filme pornográfico é do inferno. Você precisa de mais o que para entender que você é nascido de novo e você não tem parte nesse mundo? E você precisa de mais o que em nome de Jesus para entender que você precisa ter um corpo glorificado, e um corpo glorificado, praticante dessas imundícias, não será glorificado e não é do céu. Você precisa entender mais o que os membros têm que ser santificados ao Senhor. Você cultuava demônios, você servia a Satanás com seus membros. Agora não, você é nascido de novo. O corpo, a carne velha foi crucificada com Cristo, morreu, e você nasceu para uma nova vida. Viva em novidade de vida. Natal não é novidade de vida não, prática do pecado não é novidade de vida não, porque isso era a sua prática quando você era carnal. Agora a Bíblia diz: vive em novidade de vida.
Precisa de mais alguma coisa, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, só o Teu Espírito Santo, pode abrir o coração da Tua igreja, tirar essas escamas que cobrem os olhos dela, de todo paganismo, de todo satanismo dentro da igreja, Senhor. Só o Teu Espírito Santo pode abrir os olhos dos pastores, dos líderes, dos membros. Por isso eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, que caia as escamas do paganismo dentro da igreja. Que caia as escamas, Senhor. Não fique uma sequer. E a noiva de Jesus entenda que ela precisa ser cheia do óleo do Teu Espírito para subir para as bodas do Cordeiro. Abençoe os ouvintes. E por onde essa mensagem chegar, abençoe aqueles que vão ouvir em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso e-mail é amazongospel@gmail. amazongospel@gmail. O site é o www.amazongospel.com. Que Deus abençoe vocês.